São 3 da manhã. A casa está em silêncio. O ventilador está ligado, mas você não consegue dormir. Você chuta o lençol para longe, porque até o toque suave do tecido nos seus pés parece uma lixa. A sensação é de que você está pisando em brasas quentes, ou que existem milhares de formigas caminhando por dentro da sua pele. Queimação, formigamento, pontadas que parecem choques elétricos e uma dormência estranha, como se seus pés estivessem calçados com meias grossas, mesmo estando descalços. Se você tem mais de 60 anos e sente isso, eu tenho um aviso urgente. O seu médico pode ter dito que isso é coisa da idade. Ele pode ter dito que é má circulação, ou talvez ele tenha te receitado um remédio para dor e mandado você viver com isso. Eles estão errados. O que está acontecendo com você não é normal, e não é apenas velhice. Isso tem nome, chama-se neuropatia periférica. Basicamente, os nervos dos seus pés e das suas mãos estão morrendo, eles estão sufocando. Mas a pergunta que ninguém te faz é: por que eles estão morrendo? A resposta vai te assustar. Você não está doente. Você está sendo envenenado. Lentamente, gole por gole. Todos os dias, no café da manhã. Existe um líquido dourado na sua geladeira agora. Um líquido que a televisão, as revistas e até alguns nutricionistas desatualizados juram que é a coisa mais saudável do mundo. Eles chamam de vitamina. Eu chamo de ácido para os nervos. Eu estou falando do suco de fruta. Sim, o suco de laranja, o suco de uva integral, aquele que você compra na padaria ou na caixinha, achando que está fazendo um bem danado para o coração. Mas, doutor, fruta não é saudável? A fruta é. O suco é uma bomba. Quando você espreme a laranja, você joga fora a fibra, que é a proteção, e fica apenas com a água e o açúcar concentrado, a frutose pura. Você bebe aquilo e em minutos o seu sangue vira um xarope doce. E sabe o que esse xarope faz? Ele corrói a capa dos seus nervos como se fosse ferrugem em um fio elétrico desencapado. Aquele fogo que você sente à noite é o seu nervo gritando por socorro enquanto é banhado em açúcar. Seus pés não estão queimando à toa. Eles estão inflamados pelo açúcar que você bebe achando que é remédio. E se você não parar de jogar gasolina nesse incêndio, a próxima fase não é a dor, é a amputação. Mas calma, antes de você jogar todas as frutas no lixo, você precisa entender como esse mecanismo funciona, porque não é só o suco. Existe uma combinação perigosa no seu café da manhã brasileiro que está acelerando esse processo. Vamos olhar agora para dentro do seu corpo com um microscópio, para você entender exatamente como salvá-lo. Eu quero que você imagine o nervo do seu pé como um fio elétrico. Esse fio leva a energia do cérebro até o dedão, dizendo para ele se mexer, sentir o chão, avisar se está quente ou frio. Para que a eletricidade corra bem, esse fio precisa de uma capa de borracha isolante. No seu corpo, essa capa se chama bainha de mielina. Quando você sente formigamento, choque ou queimação, é porque essa capa está derretendo. O fio está desencapado, ele está dando curto-circuito. Qualquer toque do lençol, qualquer passo no chão frio vira um choque doloroso. E o que derrete essa capa? O açúcar no sangue. Mas calma, você não precisa ser diabético diagnosticado para ter isso. Se você acorda de manhã e come um pão francês com margarina e toma um copo de suco de laranja, você acabou de jogar uma bomba atômica de glicose no seu sangue. O pão vira açúcar em minutos. O suco já é açúcar líquido puro. O seu sangue fica doce, grosso, parecendo um melado. Esse melado gruda nas paredes dos vasinhos sanguíneos minúsculos que alimentam os nervos dos seus pés. Ele entope esses vasinhos. O sangue com oxigênio não chega lá na ponta.
o nervo começa a sufocar. E, ao mesmo tempo, o excesso de açúcar carameliza a capa do nervo. É um processo chamado glicação. Você está literalmente cozinhando seus nervos em fogo brando, de dentro para fora, a cada café da manhã inocente que você toma. Mas, doutor, eu como pão integral. Não importa. Se você come o pão sozinho, sem ovos, sem queijo, sem uma gordura boa, ele vira açúcar igual. O carboidrato nu é o inimigo. Você acha que está comendo leve, mas está inflamando todo o sistema nervoso. E sabe o que é pior? Existe um cúmplice nesse crime. Algo que você toma para proteger o estômago, mas que na verdade está roubando o único material capaz de consertar a capa do seu fio elétrico. Eu estou falando daquele remedinho branco que metade dos idosos brasileiros toma todo dia antes do café. Se você toma remédio para gastrite ou refluxo, preste muita atenção agora, porque ele pode ser a razão pela qual seus pés estão dormentes e ninguém te contou. Agora que você entendeu que o açúcar é o fogo que queima seus nervos, eu preciso te apresentar quem está jogando gasolina nesse incêndio. E o primeiro culpado é provável que você tenha tomado hoje cedo, em jejum. Eu estou falando dos inibidores de ácido. Sabe aquele comprimidinho branco que você toma para gastrite, refluxo ou para proteger o estômago? O famoso omeprazol, pantoprazol e seus primos. O Brasil consome isso como se fosse bala, mas o que o seu médico esqueceu de te avisar é que esse remédio tem um efeito colateral devastador para os seus nervos. Para o seu corpo absorver a vitamina B12, que é o cimento que conserta a capa do seu nervo, você precisa de ácido no estômago. A B12 é uma vitamina teimosa. Ela vem grudada na proteína da carne e do ovo. Só um banho de ácido forte consegue soltar ela para o seu corpo usar. Quando você toma o protetor gástrico todo dia, você desliga o ácido. Você come a carne, mas a B12 entra e sai sem ser absorvida. Resultado? Você pode comer bife todo dia e, mesmo assim, seus nervos estarem morrendo de fome. Sem B12, a capa de mielina se desfaz, o formigamento começa, a dormência sobe pelas pernas e você acha que é a coluna, que é a idade, mas é o remédio do estômago que está roubando sua proteção nervosa. E o segundo cúmplice é o pãozinho inocente. Muitos pacientes me dizem: doutor, eu cortei o açúcar, não como doce. Mas aí eu pergunto: e o café da manhã? Ah, só um pãozinho na chapa ou umas bolachas de água e sal? Escute bem, para o seu sangue, farinha é açúcar. Quando você come um carboidrato sozinho, o pão puro, a bolacha seca, a torrada, ele vira glicose no sangue em questão de minutos. É uma injeção de açúcar tão rápida quanto comer uma colher de mel. Se você come o pão sozinho, você gera um pico de insulina. Esse pico inflama os microvasos dos pés. Você precisa parar de comer carboidrato pelado. O pão precisa de uma roupa. Ele precisa de ovos, de queijo, de carne, de fibra. A gordura e a proteína seguram o açúcar. Elas impedem a explosão. Então, o cenário do crime está montado. Você toma o suco, veneno líquido, você come o pão puro, pico de glicose, e você toma o antiácido, roubo de B12. É um ataque triplo aos seus nervos todo santo dia. Não tem nervo que aguente. Mas agora que sabemos quem são os assassinos, chegou a hora de falar sobre a salvação. Existe uma maneira de apagar esse fogo. Existe uma tríade de atitudes que pode começar a cicatrizar seus nervos a partir de amanhã. Agora a boa notícia. Diferente do que muitos dizem, os seus nervos não estão condenados à morte eterna. Eles têm uma capacidade incrível de se recuperar, se você parar de envenená-los. Mas você precisa agir rápido, porque quando um nervo morre completamente, não tem volta. Aqui está o seu protocolo de extintor de incêndio. 3 passos simples para começar hoje. Passo número 1. A troca inteligente. A partir de amanhã, o suco de frutas sai da mesa. Eu sei que é gostoso, eu sei que parece saudável, mas para o seu pé que está queimando,
é gasolina. Troque o suco por água com limão espremido na hora, sem açúcar, ou um chá de camomila ou hortelã. Se você quer a laranja, coma a fruta inteira, com o bagaço. A fibra do bagaço é o freio que impede o açúcar de explodir no seu sangue. Sem pico de glicose, sem incêndio nos nervos. Pão pelado nunca mais. Passo número 3. O cimento da reconstrução. Se você toma remédio para o estômago, converse com seu médico sobre suplementar a vitamina B12, mas não aquela de engolir, que o estômago não absorve. Pergunte sobre a B12 sublingual, aquela que dissolve embaixo da língua, ou a injetável, e aumente o consumo de ovos, com a gema, e carnes vermelhas. Sem a matéria-prima, o corpo não consegue fechar o buraco na capa do fio elétrico. E uma dica extra: pesquise sobre o ácido alfa-lipoico. É um antioxidante poderoso que tem mostrado resultados incríveis em desinflamar nervos de diabéticos na Alemanha e nos Estados Unidos. Converse com seu médico sobre isso. Meus amigos, a dor que vocês sentem à noite, aquele fogo nos pés, é um aviso. É o alarme de incêndio da sua casa tocando. Não tire a bateria do alarme tomando o analgésico. Apague o fogo. Você não precisa aceitar a dormência e o medo de cair como parte da velhice. Você pode voltar a sentir o chão. Você pode voltar a dormir sem queimação. Mas a cura começa na geladeira. Começa parando de beber o veneno doce que te venderam como saúde. Salve seus nervos enquanto há tempo, porque caminhar com as próprias pernas até o fim da vida é a maior riqueza que você pode ter.